o que é a internet das coisas. Eu vejo o pessoal me falando muito, vai ter a internet das coisas, internet das coisas. Então eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre essa internet das coisas, tá? Olá, provedor. Meu nome é Roberto Júnior, tá? Então eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre essa internet das coisas, tá? E, Roberto, o que quer dizer a internet das coisas? A internet das coisas nada mais é do que os seus equipamentos que hoje já navegam na internet, eles conseguirem se comunicar, tá? Então imagine que você está chegando perto de um posto de gasolina e seu celular você já pelo celular do aplicativo, você já entrou no posto, já fez o pagamento, o posto já está sabendo que você está chegando, que você já fez o pagamento, que você já tem direito a tanto de gasolina, que você vai no supermercado, numa feira livre, e isso faz com que você pague com o próprio celular e o celular se comunique com a questão do banco, fazendo o pagamento, essa transação todinha financeira. Mas para isso funcionar, existiam limitações que hoje não está tendo tanto, tá? E o provedor ele tem que estar antenado para ver essas limitações, tá bom? Mas por quê? O que Roberto chama de limitação? Existia na época uma limitação que a gente já pode começar dizendo que era o tal do IPv4, tá? Mas, Roberto, por que o IPv4 é considerado uma limitação? Porque, primeiro, o IPv4 está se esgotando. Isso aí não é novidade para ninguém. Nós já estamos no volume morto, tá, do IPv4. E a limitação dele não era só o esgotamento. A limitação dele é o tal do NAT, que NAT é terrível, entendeu? NAT, além de dar lentidão para você, por que o NAT causa lentidão? Porque quando você vai trabalhar com NAT, você abre o pacote, o roteador tem que abrir o pacote, tirar o cabeçalho, botar o IP lá que ele quer colocar para rotear, fecha o pacote e manda para frente. Então imagine isso, todos os IPs acontecerem isso. Por quê? Porque não existia IPv4 suficiente para que a gente pudesse fazer esse tipo de conexão da geladeira, do tablet, do celular com outros aplicativos. Então, o que acontecia muito, tá? Digamos que você fosse uma operadora, um sistema autônomo, tá? Vamos lá, um sistema autônomo e você tem um bloco de IP. Veja, você tem um bloco de IPv4, tá? Então, o que normalmente a gente fazia? Normalmente a gente entrega no roteador do cliente um IP público, né? Que é aquele IP roteável, né? Que a gente considera como roteável, tá? Porém, isso aí já na melhor das hipóteses, tá, galera? Você já sendo um sistema autônomo, usando IPv4, isso é na melhor das hipóteses, tá bom? Então, assim, imagine que depois desse roteador, o que acontecia depois desse roteador? A gente tinha um NAT. Então, aqui eu tinha um NAT, tá? Normalmente, 99,99% dos provedores trabalham assim, tá, galera? Por quê? Porque eu não recebo um bloco de IPv4 suficiente para eu estar dando a cada dispositivo que conecta pela internet pela minha rede. Então isso é um problema, tá? Exatamente isso que dificultava a internet das coisas. Ora, se a internet das coisas, como é que as coisas não estão dentro da internet? Estão por trás de um firewall, né? De um bloqueio, de um NAT. E aí aqui a gente tinha o famoso 10.001, aí 10.002, 10.003 e assim ia. E onde é que até agora eu não enxerguei, Roberto, onde está o problema? Porque se eu estou botando esses IPs aí, eu tenho internet, não tenho? Tenho. Obviamente você vai ter, porque você está com um IP privado, nateado aqui para um IP público, indo para a internet. Mas é aí que está o problema. É a volta disso que você não tem. Se algum dispositivo que precisasse trabalhar na internet das coisas, precisasse acessar diretamente esse dispositivo, esse tablet aqui, digamos assim, ele não tinha como. Mas por que ele não tinha como, Roberto? Porque esse IP aqui não é público, é um IP privado. Ele teria que acessar esse cara aqui, tá? E alguém lá nesse roteador dizendo assim, ó, toda vez que quiser usar esse IP ou essa porta ou esse aplicativo, vá para esse aqui. Então, vê que loucura isso. A gente ter que botar inúmeras regras no roteador, tem roteador que nem cabe isso,
tá? Nem cabe esse tipo de coisa. E aí colocar essas inúmeras regras somente para que você possa fazer esse tablet ser enxergado na rua. Então imagine, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Servidor de jogos. Você pega lá seu computadorzinho, quer abrir um servidor lá para alguém se conectar a você. É um inferno quem está fazendo isso. E quem não tem a ASN, tá pior ainda, porque faz um NAT aqui, né? Muito provedor. Aí sim, aí tem provedor demais fazendo isso, né? Tá? Então, imagine você tem o NAT aqui, outro NAT aqui, e você tem que passar por todas essas barreiras, ou seja, o cara que for jogar com você que está aqui, ele tem que passar primeiro por esse NAT aqui, eu tenho que informar que tem que vir para cá. Quando chegar aqui, esse roteador tem que informar que tem que vir para cá. O que piora aí? Aumenta a latência, aumenta o ping. Então, tudo isso é a forma de trabalho hoje, ou com a ASN ou sem a ASN, tá? Que é os sistemas autônomos, né? Numeração de sistemas autônomos. Você trabalhando apenas com um IP público aqui, nateado aqui, ou se você ainda assim tirou o bloco de IPv4, colocou um IPzinho para seu cliente aqui, beleza, porém ele está nateado aqui. Agora a gente vai mudar de mundo, vira a chave, tá? Vamos mudar o mindset, que eu quero dizer é exatamente isso, tá? O que acontece nessa versão nova? Qual é a versão nova, Roberto? A versão nova que eu estou falando é o IPv6, tá? Roberto, o que muda teoricamente nesses dois aqui, IPv4 e IPv6? Primeiro, um é binário, o outro é hexadecimal. O que quer dizer hexadecimal? Aqui o IPv4 ele usa de 0 a 9, tá? O hexadecimal ele usa de 0 a 9 e de A a F. Ele usa essas letras aqui. A, B, C, D, E, F, junto com os números. Então veja, automaticamente você já tem uma numeração maior, tá? Como ele é hexadecimal, ele é maior. Mas é um catatal, eu não consigo entender aquilo tudo. Calma, você vai entender isso com o tempo, tá? Com o tempo você vai entender. Mas é preciso o provedor entender isso. Aos pouquinhos, é por isso que eu estou dando essas aulas assim, para que você vá aos pouquinhos administrando o IPv6 e entendendo como ele funciona, tá? Mas aí, Roberto, eu só não entendi a internet das coisas, o que tem a ver com o IPv6. Exatamente isso. Qual é a forma de trabalho do IPv6? Vamos lá. A forma de trabalho do IPv6 é o seguinte. Ao invés de ele entregar um IP, como o ASN no IPv4 faz, ele entrega normalmente o provedor entrega um único IP. E por que o cara entrega um único IP? Porque ele recebe pouco IPv4. A gente viu isso, né? Mas no IPv6 ele recebe um bloco imenso, tá? Então, assim, o que acontece com o IPv6? Ele foi desenhado para que, ao invés de você entregar um único IP, você entregue um bloco de IP a esse cliente. Então, olha a diferença. Você recebe um bloco do registro BR e entrega um IP para cada cliente. Aqui você recebe um bloco do registro BR e entrega vários blocos ao cliente. Então, mas por que eu tenho que entregar esses blocos? Por que eu não posso entregar um IP? Cara, é muito difícil você trabalhar com IPv6 apenas com IP, porque ele foi desenhado para ser feito exatamente nesse formato, tá? Para você trabalhar em bloco. Então, quando você chega num roteador desse aqui, você não entrega um, você entrega um bloco gigante de IP a esse roteador e vai dizer a ele, olha, faça o que você achar melhor, tá bom? Então, esse roteador vai distribuir esses IPs aqui para esse dispositivo, tá? Ou Wi-Fi, ou cabo de rede, ou fibra, depende, não interessa o meio físico, interessa que eu estou falando da parte lógica. Ele vai pegar esse IP que o provedor entregou aqui a ele, esse bloco de IP, tá? Pode ser um /64, pode ser um /56, pode ser um /48. O registro BR normalmente orienta um /48 para empresa, um /56 para residência, mas calma. Não é a mesma coisa do barramento, não é a mesma coisa do mascaramento do IPv4. Lembre-se que eu falei que o IPv4 trabalha com binário. E aqui é hexadecimal. Calma, não é assim. Vai ter outros vídeos explicando qual é a diferença. Um /56, um /48, qual o tamanho disso, tá? A gente vai chegar lá. O que interessa é que vocês comecem a ouvir isso e comecem a entender que isso aí
é uma coisa importante na vida de vocês, tá bom? Que vocês comecem a captar aquilo ali que é importante. Ou seja, vamos lá. O que acontece aqui? Como você entregou uma tonelada de IP, provavelmente este roteador não vai precisar dessa quantidade toda. Então ele vai pegar um IP público e colocar aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Olha o que acontece, ó. Esses caras passam a ser visto na internet, tá? Então quando alguém aqui, por exemplo, como anteriormente eu marquei aqui uns jogos, né? Como o do tablet queria abrir um servidor de jogos, digamos assim, ele agora tem condições. Por que ele agora tem condições? Porque ele agora tem um IP que é visto na internet e não mais o roteador dele. É ele que tem. E você sabe o que é mais interessante? Tudo isso é automático, tá? Muito difícil você fazer isso aqui manualmente, tá? Então você pega esse bloco, joga aqui, ele bota um IP para cada um aqui, tá? E aí cada um tem seu IP na internet, sendo visto diretamente na internet, sem precisar olhar para o roteador, sem precisar olhar na MikroTik. Tá, mas aí onde entra a internet das coisas? É exatamente isso. É sua geladeira, isso aqui era um desenho de geladeira, espero que vocês entendam. É sua geladeira se comunicar com um supermercado e dizer assim, olha, tá faltando tal item, tá? É seu celular pagar aquela conta daquele posto de gasolina, é seu tablet poder se comunicar, abrir servidores de jogos ou sei lá o que. Existem inúmeras coisas que você agora pode fazer com esse bloco, tá? Então veja, e você como provedor, você está deixando disponível para o cara, ó, irmão, toma aí um bloco inteiro de IPv6, deixa que teu roteador resolve, tá? E aí você tem mais facilidade de ir atrás do cliente, de ter mais, você tem escalabilidade de cliente, tá? Você pode crescer com relação a isso, tá? Então, veja bem, por que Roberto está falando tudo isso, a internet das coisas, IPv4, IPv6? Por esse motivo, provedor, você precisa estar atento, você precisa tirar seu bloco de IPv6, você precisa correr para tirar seu bloco de IPv4, porque nós estamos com escassez de IPv4. Mas Roberto, e o que é que isso vai me ocasionar, já que o IPv4 vai acabar? O que isso pode me ocasionar e o que pode ter de problema? Vários problemas, tá? Vou lhe citar um só problema. Continue trabalhando nateado, tá maravilhoso, não tá? Aí você está trabalhando aqui no NAT. NAT não funciona no IPv6, tá? Pelo menos por enquanto não funciona. Existe um NAT aí que faz de um para o outro, né? Não é de um para muitos, é de um para um só. Então só existe um NAT desse tipo assim, mas não é coisa que funciona no IPv6 porque não tem necessidade, tá? Se você está entregando um bloco gigante para o cara, para que tu quer natear? Então continue trabalhando aqui, achando que isso aqui nunca vai acabar. Aí um belo dia, veja, presta atenção, existe uma coisa chamada CDN. E nesse CDN, hoje, quem domina são 3 empresas, Netflix, YouTube e Facebook. Se você for olhar direitinho, eu não sei se você tem acesso a isso, eu tenho outros vídeos que mostram isso também, o CDN, por si só, ele já vai 70% da tua banda. Se tu compra 100 MB, 70 é consumido por CDN. Se alguém está te vendendo com CDN, pode dar uma olhada lá, que 70% é teu CDN, tá bom? Mas vamos lá. Aí num belo dia, o Facebook, o YouTube, tá? No caso o Google, né? O Google, desculpa, e o Netflix diz assim, ó, como na maioria do mundo inteiro já não tem mais IPv4, já não tem mais como distribuir, e eles já estão trabalhando em IPv6, tá? Eu vou fazer o seguinte, todos os meus servidores não vão mais responder ao IPv4. Aí eu pergunto a você, chega teu cliente que não sabe de nada disso que a gente está conversando, tá? Chega teu cliente aqui e diz assim, fulaninho, eu pego o meu celular, quando eu desligo a tua internet e boto na celular na operadora, eu consigo abrir meu Facebook, eu consigo navegar no Google, YouTube, sei lá, eu consigo ver os filmes do Netflix,
Mas quando eu ligo na tua empresa, não funciona nada disso. Daria para você dar um pulinho aqui e consertar isso para mim, por favor? O que você vai responder para esse cliente? Você vai dizer a ele que não se atualizou e permaneceu aqui nesse ponto? Você vai continuar insistindo em ficar com o IPv4 que está se acabando? É isso? Eu não sei se é isso. E qual seria a solução para um cliente desse? Solicitar um registro BR em um bloco de IP que não sai do dia para a noite? Né? Quando solicitar, tentar rodar um BGP nas carreiras para entregar esse cliente, você vai prometer ao cliente o quê? Daqui a 15 dias eu resolvo, o cliente vai te esperar 15 dias? O outro concorrente está batendo na porta lá, rodando IPv6. E digo mais, você na fibra e esse cara no cabo de rede ou na antena. Ele vai tomar seu cliente. Não é a infraestrutura que vai levar o seu concorrente a tomar seu cliente. É simplesmente a parte de software, tá? A tecnologia que está embarcada aqui. Não adianta você ter fibra da melhor qualidade e você não ter protocolo IP para navegar essa fibra, tá? Então isso aqui é um problema sério. Provedor tem mania de procrastinar. O que é procrastinar, Roberto? É deixar para depois tudo na vida dele. Mas sempre tem uma solução. Qual? Quando todo mundo migrar para o IPv6, isso já não é mais difícil, tá? Existem áreas já, eu estou dizendo a vocês, no Brasil, ou melhor, na América Latina, nós só temos 0,3% de IP para ser distribuído ainda. Veja, 0,3% de todos os IPs do mundo inteiro é o que a gente tem para distribuir na América Latina e não no Brasil. Então, já tem locais, se eu não me engano, na África ou na Europa já encerrou, tá? Então, assim, quando esses servidores estiverem todos no IPv6, você vai estar aqui ainda no 10.0.0.1.2. Como é que vai ser isso? Como é que você vai manter aquele cliente? Você vai ver aquele cliente que está lá com sua NU rodando, fibra, última tecnologia, alta velocidade, você perdendo para um cara que está botando um rádio, botando um cabo de rede, simplesmente porque ele migrou a rede dele para IPv6. Então isso é uma coisa muito séria, tá? Por que é muito séria? Porque todo dia lança um produto novo. Além de celular, hoje já tem lâmpada, já tem geladeira, já tem fogão, já tem máquina de lavar, que já está entrando nessa de pegar IP e navegar na internet, e você pelo celular, no meio da rua, você programa a máquina de lavar, já tem isso também, e você ainda está na fase do roteador mandando 10.0.0. Então assim, cuidado com isso, tá galera? Presta atenção nisso, começa a pesquisar sobre isso. Eu tenho outros vídeos aí para que vocês acompanhem isso aqui, tá certo? Isso é uma coisa muito séria, não pode ser deixado de mão, tá certo? Vocês têm que começar a procurar isso. E por que eu preciso tirar agora, já que está acabando o IPv4, eu espero para tirar o IPv6? Cara, você tem que estar pronto para a guerra. Você tem que ter, se ainda tiver IPv4 rodando, você vai ter o IPv4 rodando. Se todo mundo já migrou para o IPv6, você já tem o IPv6 pronto. A hora é essa, que não migrou ainda. Se você for no site do Registro BR, procure lá direitinho IPv6, vocês vão ver que no IPv6, o IPv4 está previsto para 2020 acabar. Ou seja, quando você solicitar o Registro BR, não vai ter mais, tá bom? Então assim, lembrando aos senhores que os servidores de jogos ainda permanecem no IPv4, tá? Então aqueles servidores Xbox, esse tipo de jogos assim, eles ainda estão no IPv4. Mas a pressão é muito grande para eles migrarem para o IPv6, tá? Então, quando esses servidores aqui migrarem para o IPv6, aí começa a sua dor de cabeça, tá? Porque quando eles migrarem, eles não vão se preocupar mais com o IPv4. Eles estão se amarrando, preparando os servidores dele para IPv6. Você acha que ele vai ficar rodando IPv4, tendo menos latência, melhor qualidade, podendo botar um IP direto no Xbox do cara, se comunicando direto com o servidor dele? Ele vai se preocupar com aquele 10.0.0.2? Ele não vai. Então, presta atenção nisso aqui, tá galera? Então aproveita, enquanto eu estou informando isso aqui, está acabando, estamos na fase 3. Quando o RegBR começou a dizer que acabava o IPv4, todo mundo começou a rir, brincar, aquela coisa não vai funcionar. Entrou na fase 1. Aí o RegBR já estava numa quantidade que não dava, entrou na fase 2. Hoje estamos na fase 3 desde 2017. E provavelmente, como eles disseram, seria a última fase do IPv4, tá? Pode ser que exista uma fase 4? Pode. Mas como já estamos
muito escasso do IPv4, então não há a menor possibilidade de ter uma fase 4, porque você não tem mais IPv4. Então, para que botar uma fase 4? A fase 4 seria o seguinte agora, ó, você só consegue tirar IPv6. Ah, mas eu tenho um colega que joga, que ainda joga, e os caras ainda não viraram, os jogos ainda estão no IPv4. Ah, agora dançou, cara, só tem IPv6. Então, corre para tirar teus blocos, tá? Pensa nisso aqui, porque isso aqui é o próximo boom da internet, tá? Então isso é uma coisa preocupante, prestem atenção nisso. Em algum lugar aqui nesse vídeo, não sei se é embaixo do lado, eu deixei um link para vocês poderem assistir um vídeo que eu fiz para vocês tirarem no Registro BR com a forma correta, tirando todos os mitos. Por exemplo, eu preciso de SCM, será que eu preciso de SCM para poder tirar o ASN? Tá? Eu preciso ser empresa, eu preciso ter com banda larga consigo, com link dedicado, quantos links, eu preciso de nota fiscal dos produtos, eu preciso de nota fiscal da minha microtik, enfim, lá eu explico como vocês fazerem isso. Então, em algum lugar aqui nesse vídeo, tá? Tem um lugar que você clica, entra lá, é gratuito, tá? Esse vídeo explicando exatamente como você fazer para tirar o seu bloco de IP e sair desse problema de uma vez por todas e olhar para frente trabalhando, tá bom?